bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Just like a woman should. We can find a groove and lay it down. Come on, baby, sing it loud. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que estamos aqui para oportunizar este momento de reflexões sobre a educação nesse atual contexto. Esta live é uma produção da Escola Municipal Madalena Antunes Pereira, localizada na cidade de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, em parceria com os professores Dr. Sérgio Luiz Lopes, palestrante dessa noite, e Pedro Torres da Rocha, nosso assistente técnico. Aproveitamos esse momento inicial para agradecer a todos os educadores que reconheceram a importância desse evento e aqui estão para participarem e prestigiarem. Vamos iniciar, com a seguinte pergunta: quem é o professor Dr. Sérgio Luiz Lopes? Sérgio Luiz Lopes é natural de Ceará-Mirim. Seus primeiros anos escolares se deram na Escola Barão de Ceará-Mirim e depois no Colégio de Santa Águeda, onde tive a oportunidade de ser sua professora. Sérgio fez o ensino médio em Natal, no Colégio e Curso Dinâmico, fez a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de Ciências Sociais. Concluiu o doutorado e o pós-doutorado na área de Educação na Universidade Federal de Sergipe. Sérgio Luiz sempre demonstrou ser proativo. O seu currículo reflete exatamente isso. Dentre tantas funções, atividades e projetos, ele assume desde 2014 o membro do Comitê Científico do Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade da Universidade Federal de Sergipe. É também coordenador do grupo de pesquisa intitulado Formação de Professores, Práticas Pedagógicas e Epistemologias do Processo do Professor do Campo, cujo foco principal é a educação do campo no estado de Roraima. Sérgio é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima, atuando na linha de pesquisa, formação de professores e prática educativa. Ele faz parte do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual de Roraima, na linha de pesquisa Educação do Campo, Educação Indígena e Interculturalidade. Hoje, o professor Sérgio estará conosco, apresentando um tema bastante relevante para a educação: os desafios do trabalho docente na atual conjuntura, em face dos novos paradigmas construídos
a partir de um contexto complexo e desafiador que se apresenta para todos nós. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Ok, obrigado, professora Elizabeth, a quem eu tenho o maior respeito, e ao companheiro Pedro Torres. São anos de amizade, né? E fiquei super honrado em poder compartilhar algumas experiências Sérgio? Com vocês essa noite aqui. Tá ouvindo? Sérgio? Oi? Deixa eu só terminar esse parágrafozinho, aí você continua. Sim. Tá bom? Sim. Nossa gratidão, Sérgio, pela disponibilidade e gentileza em colaborar conosco nesta live, o que em outros momentos só era possível de forma presencial, como aconteceram algumas vezes quando você vinha de férias à nossa cidade, desfrutar de alguns dias com a família, mas você nunca negou o nosso convite para dialogar com os professores da Escola Estadual Enéas Cavalcante, onde trabalhei quando servidora da rede estadual de ensino. Obrigada, professor. Com certeza, algumas sementes foram plantadas. E aqui, gente, como eu já vivi algumas experiências com o professor Sérgio, né, sendo orador, é interessante que vocês disponibilizem papel e lápis para fazer anotações interessantes, curiosas. Sérgio gosta de colocar para a gente algumas referências teóricas que com certeza vão nos subsidiar nos nossos trabalhos pedagógicos em nossas escolas. O professor Sérgio terá 1 hora para discorrer sobre o tema proposto e, ao final, teremos alguns minutos para dialogar com os participantes a partir dos questionamentos apresentados. Então, aproveite o professor para fazer suas perguntas. A partir de agora, professor, é com você. Bom trabalho e um proveitoso momento de formação para todos nós. Olá, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite da professora Elizabeth Campos. Faz tempo que a gente planeja esse encontro, mesmo antes da pandemia, e com a pandemia essa foi a oportunidade da gente fazer um diálogo. E eu já inicio com um desafio, né, que é na hora que eu ia entrar no sistema, houve um problema aqui na minha CAN, e aí vocês já sabem as dificuldades com a internet, pelo menos aqui em parte do Brasil. Pois bem, inicialmente, tem algumas palavras que eu gostaria de dizer, né? Primeira coisa é que eu tenho me ocupado bastante nos últimos anos, na última década especificamente, em trabalhar com formação de professor. E nos últimos anos, eu tenho observado, e isso gera uma certa angústia, os ataques que a gente tem visto nesse país ao professorado. Eu não podia, como sociólogo, né, iniciar um diálogo sem falar dessas questões, das questões provocativas, das problemáticas do nosso cotidiano. Não dá para a gente fazer um debate sobre os desafios da docência, do trabalho docente na pós-modernidade ou na contemporaneidade, como queiram chamar, sem fazer algumas reflexões. Primeiro, nós não fazemos balbúrdia nas universidades. Os professores, de forma geral, são sérios. Paulo Freire não é um teórico, e eu tenho me ocupado em estudá-lo, né? Paulo Freire não é um teórico da esquerda. Paulo Freire é um teórico que está a serviço de. Paulo Freire é um grande teórico citado no mundo inteiro hoje, óbvio que atende uma pedagogia popular, uma pedagogia emancipatória, a gente não pode esquecer disso, né? Uma outra coisa para colocar aqui é que quando eu vi recentemente, acompanhando o debate do projeto Escola Sem Partido, também é uma outra questão provocativa para vocês fazerem a leitura. Esses documentos estão no Google, disponibilizados, menos de 10 laudas, e quando eu li o texto, né, eu vou evitar citar nomes aqui o tempo inteiro,
por, por respeito aos próprios colegas professores, mas quando eu vejo o documento, o PL, né, o Projeto de Lei Escola Sem Partido, me dá uma tristeza muito grande saber que sobrevivemos, resistimos o período militar, conseguimos construir uma LDB recente, a de 96, a de dezembro de 96, e, de repente, com todo esse arcabouço teórico e metodológico de liberdades nos espaços acadêmicos, nas universidades, nas escolas públicas, você se depara com um documento que está muito bem claro, querendo atacar a diversidade, o ecletismo no espaço escolar, que é uma conquista nossa, do trabalhador, do professor, como um todo, tá bom? Essas questões, elas são importantes para a gente refletir no espaço escolar, tá bom? Então, as primeiras palavras são essas, e o primeiro ponto, eu não fiz slides para fazer um diálogo bem tranquilo, sem necessariamente seguir os slides que comumente faço nas apresentações. Eu pontuei alguns, eu chamo de ideias-força, pelo menos 5 ideias-forças, e dentro dessas ideias eu vou fazendo um diálogo a partir do que foi proposto, do que foi conversado, acertado com a própria escola, com a professora Elizabeth, né? O primeiro ponto é discutir o que é escola. E, óbvio, eu vou falar um pouco de identidade, falar de projeto pedagógico da escola, falar dos desafios, e aí, inicialmente, o primeiro grande eixo é o que é a escola que nós temos. E aí eu lembro do debate de Antônio Nova, falando de formação de professores, dos desafios da docência, e ele fala de 3 grandes avanços da história da humanidade. Primeiro, o aparecimento da escrita, em torno de 4.000 a.C. Segundo grande avanço na história humana é o surgimento do livro impresso, o aparecimento do texto impresso. Tá bom? Duas questões colocadas. E a terceira é o que nós estamos vivenciando, que é a era digital, é a digitalização. Por que eu estou colocando esses 3 pontos iniciais antes de me referir à escola, o espaço escolar? Esse vídeo fantástico que vi aí e fico bastante emocionado com a circularidade dos professores, com os jovens, né, fazendo pesquisa, apresentando trabalhos, que me lembra muito Paulo Freire, quando ele conceitua o que é escola. Espaço de vida, espaço de alegria e, principalmente, espaço de partilha. Cuidado, que o pensamento do Paulo Freire é diferente de uma perspectiva positivista tradicional que a gente conhece muito bem. Pois bem, depois desses grandes avanços, segundo Antônio Nova, grande pesquisador, ele vai fazer uma análise o seguinte: nunca mais os humanos, nunca mais nós fomos os mesmos. Em que sentido? O cérebro, né? O cérebro, ao longo dos anos, vai criando um formato diferenciado para aprender. Né? São os desafios, né? Cada grande nascimento, cada grande surgimento desses fatos coloca o homem aonde? Em um patamar de reflexividade. Então, escola, quando a gente fala desses 3 pontos, né? Os grandes avanços no final do medievo, início da Renascença, e você vai ter o material didático sendo produzido, o livro impresso, e que você vê hoje, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas especificamente, a era digital, uma nova era, não dá para dizer que nós estamos falando de um simples momento histórico. Não, é um grande momento histórico que a gente está experienciando. E muito mais, apesar dos problemas, muito mais fantástico a gente poder estar aqui dialogando agora com essa nova engrenagem, com essa nova
tecnologia, né? Óbvio que a gente adora a sala de aula, mas as tecnologias estão aí para a gente aprender a usar, né? E quando eu falo de era digital, aí eu fico pensando nas novas linguagens, nas novas... aparecem conceitos novos, como de autonomia, como de liberdade, como a questão da emancipação. Nunca se falou tanto em emancipação. E o que é emancipação, eu vou mais adiante retomar, eu estou apresentando aqui alguns pontos. E o primeiro ponto, né, que eu coloquei, o que é a escola? Um lugar que se ensina, um lugar que tem um corpo, um lugar que tem sujeitos, que as pessoas estudam, que compartilhamos saberes, né? O Paulo Freire diz, ora, a escola é um lugar de amizade, mas também ele diz que é um lugar de disputa, é um lugar de discurso hegemônico. Quando a gente fala de escola, e a professora Elizabeth lembrou bem, eu vou lembrando dos autores e vou colocando aqui, não tem como, né, a gente, professor, deixar de fazer isso. Quando a gente vê o que é educação do Brandão, do Carlos Brandão, que está vivo, trabalhando com a pedagogia popular, o tempo inteiro ele está dizendo a escola precisa fazer um discurso contra-hegemônico. E o que é o discurso contra-hegemônico? É um contradiscurso. E o que é um contradiscurso? Trabalhar a questão das lutas, é preciso repensar o sentido da escola. Uma sociedade que construímos cindida, uma sociedade de classes, e aí não tem como esquecer que a escola que eu estou falando não é a escola de onde eu vim, na verdade. Nós fomos formados numa perspectiva positivista, numa perspectiva do Ratio Studiorum, do método jesuítico, lá atrás, de 1599. Pasmem, é o modelo que foi inserido, é o modelo que foi engendrado pelas escolas desde os jesuítas. Aliás, um pouco antes, né? Já no século XVI, a gente tem esse modelo inserido, legitimado e enraizado nos espaços escolares. Então, para a gente falar de desafios, precisamos entender um pouco esse processo histórico. A escola não nasceu no século XVIII, essa escola que nós temos hoje, né? Essa escola cujas bases estão assentadas na Revolução Industrial. A escola surgiu para atender os interesses de uma classe burguesa, da classe dominante, do dono dos meios de produção. Marx vem denunciar isso no meados do século XIX, né? E aí, no século XX, quando eu me deparo com, seja pedagogia do oprimido, ou pedagogia da autonomia do próprio Paulo Freire, ele vai ser perseguido exatamente por pregar um outro tipo de escola. Uma escola menos insólita, uma escola cujo projeto pedagógico não deve ser estático, uma escola que precisa ter vida e que precisamos entender as diferenças historicamente desse país. Que não, agora a gente percebe que as vísceras do sistema capitalista, as vísceras do colonialismo começam a aparecer aí. O Boaventura está na gramática do tempo, denunciando, o Boaventura está criticando no livro Epistemologias do Sul, esse enraizamento branco, esse branqueamento que foi imposto ao longo dos tempos para a gente. E aí vem Paulo Freire, diz, ora, para a gente falar, para a gente pensar numa escola cidadã, antes de tudo, a gente precisa entender o processo histórico. Antes de tudo, precisamos compreender como essas escolas foram construídas, edificadas. E cada vez que oriento um trabalho de dissertação, ou um TCC, ou até mesmo oriento uma tese, eu fico com muito cuidado quando falam da gente, dos professores. Eu fico com muito cuidado quando
o mestrando ou o doutorando chega e diz assim: ah, mas aquele professor deveria ser assim. Não é possível pensar uma escola na perspectiva da interculturalidade, na perspectiva da emancipação, sem saber quem são esses sujeitos. Eu vou falar disso mais adiante, tá bom? Ok? Então, inicialmente, basicamente, essa questão do que é a escola. Lugar de partilha, lugar de aprendizagens, mas também é lugar de discurso hegemônico. O Marx não é um pesquisador da escola, da educação, mas ele diz coisas interessantes, como, por exemplo, as escolas foram criadas para quê? Para reproduzir os interesses da classe dominante, para legitimar os interesses da própria burguesia, lá no século XVIII e perpassando pelos séculos até os dias de hoje, e a gente sabe muito bem disso, né? A dívida que temos com os negros, a dívida que temos com os quilombolas, com os povos das águas onde moram, né? Com os imigrantes. Então, é importantíssimo a gente compreender o lugar de fala. É importantíssimo a gente repensar o que a gente chama de escola. Para que serve a escola? Para quem atende a escola? E o professor fala demais, mas eu vou abusar da vontade de vocês. Mas quando chegar os 60 minutos, podem pedir que eu paro, né? É engraçado que a escola foi nós não tínhamos escola, isso está no que é educação do Brandão, tinha um outro formato de educação. E ali no entorno da velha Grécia, né, de Atenas, pelo menos 5 séculos antes de Cristo, você tem uma preocupação muito grande com as ensinagens, Aristóteles, Sócrates, Tucídides, enfim, um conjunto de filósofos que vão pensar numa forma de sistematização do saber, e aos poucos a escola vai sendo pensada, lógico, com muitos séculos. Na Idade Média você ainda não tem, no medievo todo, você não tem esse formato de escola que nós construímos principalmente a partir do século XIX e século XX. Pois bem, o ponto 1 é isso, é um pouco do que é a escola, de como ela surge. No medievo, por exemplo, as escolas todas de dominação da catolicidade, elas é uma das fases da construção da escola, que é a fase que a gente chama de Eclesiastes, né? A igreja tem toda a dominância, e se ensinava, olha só as contradições, se ensinava os meninos sentarem no chão, mas eram os meninos pobres, para falar da justiça, da humildade, né? A elite não ia sentar no chão. Pois bem, eu não quero entrar nesse mosaico, nessa tessitura das desigualdades, pode ser em outro momento, tá bom? Uma questão, um outro ponto que eu trago aqui é o trabalho docente. Vejam o livro do Tardif, tem um livro com o título, né, Trabalho Docente. Vejam o que é trabalho para Paulo Freire. Vejam o conceito de trabalho no próprio Marx, e eu vou colocar para vocês aqui, a partir das proposições de Paulo Freire, ele constrói a ideia de trabalho como praxe. E o que é a praxe? O tempo inteiro eu vou ter que voltar para uma questão, né? Que é como é que você foi formado? Quem nos alimentou do ponto de vista teórico? O que você sabe de didática? O que é o conhecimento? O que é a modernidade? O que é a ciência? O que é o saber? Paulo Freire vai estar lá dizendo, olha, eu estou falando de praxe no sentido de uma teoria e uma prática, de uma aplicabilidade, dessa junção da teoria e prática. Vem Selma Garrido fazendo esse debate, vem o Saviani, enfim. A praxe, na verdade, é uma união dialética, né, entre a teoria e a prática, ou seja, uma ação refletida
quando eu preparo a minha aula, eu faço um planejamento com objetivos. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que o aluno aprenda. Mas quais os recursos que nós utilizamos? A Roseli Caldarte, até uma colega escritora, a Caldarte, né, da área de educação do campo, ela fala da necessidade da gente fazer um inventário da escola, e um inventário do que está por trás dos muros da escola, que é a sociedade, que são os sujeitos dentro da escola. Quem são esses meninos? Quem são esses garotos? O que eles pensam? De onde eles vêm? Por que construímos uma cultura com expressões absurdas do tipo cabelo bom é cabelo liso? Nós construímos isso. Nós construímos a cultura das desigualdades, e nada que eu estou vendo nos dias de hoje me assusta, muito pelo contrário, legitima uma prática que nós herdamos. Isso está no Boaventura, nós herdamos a colonialidade, nós herdamos um colonialismo, nós herdamos uma cultura europeia dominante, e fica difícil desintoxicar o professor, desconstruir aquilo que está no imaginário societal, no imaginário da sala de aula, no imaginário escolar, das desigualdades, da naturalização das desigualdades, na ideia de corpo bonito, na ideia de corpo não bonito, na ideia daquilo que nós construímos enquanto sujeitos da cultura, tá bom? Então, o que é o trabalho docente? Como é que a gente pode pensar o trabalho docente na contemporaneidade? Primeira coisa, eu estou mostrando aqui a ideia de trabalho como praxis, mas para você ter clareza do que eu estou chamando de trabalho enquanto praxis, enquanto transformação, não é transmitir conhecimento apenas. Tá? Isso é o que se fez historicamente, as pedagogias tradicionais, as pedagogias positivistas, o que a gente chama de pedagogia de educação bancária, isso foi feito historicamente. Né? Esse espaço escolar insólito, sem a participação do aluno, sem a contextualização, né, da história, a negação da divisão das classes. Observe que ninguém nem fala em capitalismo na sala de aula, é como que fosse algo normal. Ninguém para pensar no trabalho do operário, que é realizado e não pago muitas vezes. E aí entra o docente e, olha, eu não posso deixar de defender a nossa profissão. Né? Eu tenho feito muitas falas nos últimos tempos e eu só posso elogiar as professoras que conseguem ter 20, 25 alunos das séries iniciais e ter o controle da sala, né? E ter um certo controle no sentido de dominância didático-pedagógica, e os salários sempre muito, eu diria, nesse país, muito baixos, e aí vem como pensar uma questão, né, uma outra, né? Como pensar o trabalho do educador, qual é a natureza da docência, quais as delimitações, né? Como criamos a expressão trabalho docente. E aí eu lembro, eu tive como co-orientadora de tese e de pós-doc, deve ser conhecida de vocês, certamente, a professora Betânia, quem acabou virando uma amiga pessoal, que foi secretária de vocês aí, etc. Quando eu leio a tese da professora Betânia, a tese de doutorado, ela desenvolveu na Paraíba, né, falando da formação do professor, e eu lembrei disso agora, está lá escrito, ela faz uma denúncia, de certa forma, aquilo é uma denúncia, ela está dizendo não havia formação para professor nos anos 70. E era muito comum qualquer pessoa ir alfabetizar, ser professor, bastava ter parentesco com político, e aí você vai construindo
você vai construindo um modelo de docente sem a formação adequada, que, aliás, nós continuamos no século XXI sem essa formação adequada. Você tem países, né, que o sujeito termina a licenciatura e ele vai para a sala de aula e ele tem um tutor, ele tem alguém para acompanhar. Nós não temos isso aqui no Brasil, estamos bem longe desse nosso sonho, dessa conquista, tá bom? E não posso deixar de falar no trabalho docente das nossas angústias, né? Eu tive na escola visitando, talvez faça mais de 2 anos, visitando a professora Elizabeth, e eu lembrei, né, um espaço muito curto para as crianças, sem laboratório, com a infraestrutura adequada, uma ausência do Estado, e isso é histórico. Isso é histórico. O Gessé Souza, um dos nossos intelectuais, quando escreve A Elite do Atraso, né, está aí, acho que em PDF também, no Google, quando ele escreve A Elite do Atraso, ele está dizendo, ora, a nossa elite sempre foi conservadora, como é que ela vai querer uma escola que seja popular, que seja para todos? E aí eu lembro do Comênios, quando escreve uma bela obra no século XVII, início do século XVII, que é a Didática Magna, e ele coloca que as crianças só aprenderão se tiver um lugar com alegria. Não tinha ar-condicionado, não tinha energia, mas ele sugere, ele diz, as salas precisam de janelas muito largas para ventilar, e a gente chega no século XXI e as nossas escolas ainda não conseguiram, o Estado brasileiro ainda não conseguiu construir um espaço para inserir, como diz Snyder, né, crianças felizes, crianças alegres. Elas muitas vezes saem de casa, não comeram, precisam da alimentação da escola, e quando chegam na escola não tem esse acolhimento que deveria ter todas as crianças desse país. Então, tem um pouco da minha fala dessa angústia, o desgaste da profissão. Agora criamos depois de 20 anos, eu acho que nos últimos 20, 25 anos tivemos avanços significativos, né? Na formação docente, com a LDB, pareceres, proibindo o fechamento de escolas e etc. Nós avançamos significativamente, mas não conseguimos fazer uma coisa fundamental, que é a escola ter qualidade. E não é culpa nossa. Preciso deixar isso bem, bem claro. E criamos uma nova categoria para ser professor, que é o notório saber. Né? Agora, quem tem notório saber, eu nunca consegui entender o que esse governo chama de notório saber. Né? Ter um desgaste psicológico, professores ficando doentes mesmo, né? Depressão, uma série deles, pelo menos aqui, eu estou um pouco acima da linha do Equador, uma pequena cidade, uma capital com um pouco a mais de 500 mil de pessoas, e a gente já vê esses desgastes da profissão, o desgaste psicológico, as tensões e pressões de todos os lados, porque resolveram agora nos atacar o tempo inteiro. Né? O projeto Escola Sem Partido chega a propor que o aluno deve ter um telefone, e esse telefone deve ser fixado na parede da escola para denunciar a gente, nossas práticas diversas, o debate sobre gênero, o debate sobre racismo, o debate sobre emancipação, né, que custa caro para a gente, falar de emancipação política, de emancipação humana, as duas coisas, enfim. E eu lembro, né, agora aqui, do Anísio Teixeira, que ele diz, eu estou cansado das palavras. Estou cansado das palavras. Por que cansado das palavras? Porque ele diz, a gente fala bastante, mas como relacionar a teoria e a prática? Como relacionar o que a gente diz, a episteme, a nossa formação, o sentido, né,
do saber e como relacionar isso com o cotidiano. Porque eu coloquei no início os 3 grandes avanços da história, né, tirado do Antônio Nova, que é a invenção da escrita, a impressão do livro-texto no século XVI, XVII, e o mundo digital. Nós criamos isso, tá bom? E o que falta? Talvez falta ação coletiva, talvez falta a gente construir células reflexivas, talvez falte a gente, né? A gente fala bastante, mas talvez falte um debate mais profícuo, mais profundo sobre transformação. Qual é o papel da escola? Qual é o sentido da docência no século XXI? Como é que a gente pensa isso? E coloco dentro dessa questão do trabalho docente, que é uma ideia que eu trago para vocês, né, uma ideia forte, e dentro eu coloco 4 eixos para a gente discutir, 4 realidades para explicar o atual contexto. Primeiro, as políticas públicas equivocadas desse país. Está lá na tese da professora Betânia, denunciando. Está nos textos da Otaísa Romanelli, falando da ausência da formação de professores nesse país, do abandono das escolas. As escolas na área rural, que hoje a gente chama de educação do campo, elas praticamente não existiam no passado. Então, você tem a geração dos meus pais, um percentual pequeno consegue chegar à universidade, ao 2º grau, que era o termo usado à época, né? Então, você tem um conjunto de políticas públicas equivocadas. E uma questão, não é só no Brasil. Os Estados Unidos também acabou, nos últimos anos, enveredando por essa questão, se bem que os Estados Unidos, para mim, não servem muito como referência, mas eu lembrei agora, né? Dezenas de professores por lá, também sem a formação adequada, né? Eles foram fazendo uma espécie de recrutamento de pessoas sem vocação. Vocação aqui no sentido weberiano, no sentido da disciplina, no sentido da pesquisa, no sentido da compreensão do que é o ensino, né? Tá bom? Não tem outra conotação, tá? E não posso esquecer, vou falar mais adiante, da nossa base nacional comum curricular. A nossa base, que é uma tragédia. Tenho discutido aqui na universidade com o pessoal do mestrado, ela fala, pessoal, de quem aprende, de quem não aprende não tem espaço. Ela fala das séries que você deve, de acordo com a idade, experienciar, passar por elas. Quem não consegue, não tem espaço. Me lembra muito o passado, a ideia de escolas com salas, com alunos fortes, alunos fracos, mais ou menos nessa perspectiva. Então, não há clareza na base, nas suas dúzias de competências, esse debate que a gente está fazendo aqui, tá bom? E eu fico observando que parece que todo mundo pode ser professor. E eu não posso receitar ninguém, eu não sou médico, tá? Eu não posso recrutar uma pessoa para passar uma receita para ir à farmácia. Mas todo mundo resolveu fazer comentários, dar opinião, que é diferente de fazer reflexão, sobre o espaço escolar, tá bom? Isso, 4 realidades, 4 pontos que eu estou colocando aqui para vocês quando falo do trabalho docente, para quem está chegando agora. Primeiro, políticas públicas equivocadas, a ausência do Estado brasileiro como um todo, seja no governo do governo Fernando Henrique Cardoso até recente, nós tivemos algumas tentativas, poucas, né? Mas tivemos, e agora um retrocesso grande. Olha só, pessoal, não posso esquecer, eu perdi meus bolsistas de mestrado, perderam bolsas, isso não está na grande mídia. Perdi o PIBID, eu tinha o PIBID,
Nós tínhamos, eu sou do PIBID já há alguns anos, que é um belo programa de formação docente inicial, e eu digo isso e não choro porque sou bastante resistente, né? Mas quando chegou a notícia do MEC, olha, vocês não vão ter mais o PIBID, tá? Cancelado. E aí? Como é que fica se meus bolsistas precisam disso? Se eles são filhos de campesinos, operários, de trabalhadores. E aí eu lembro sempre da minha própria origem, né? E não dá para negar isso, é ter consciência de classe. Eu lembro do Engels, falando da importância da consciência de classe, ou do próprio Lênin e tal. Um outro ponto do trabalho docente são os interesses privados. Eu acompanhei o debate sobre a LDB de dezembro de 96. Eu acompanhei o debate aqui, fiz parte dos grupos, né? Pouco tempo depois, eu já fui funcionário público do Estado, por muito tempo, e acho que a época eu brigava muito, né? Vai chegando a idade e você fica mais, eu não sei se sossegado ou passivo, não sei. E eu lembro bem do debate acerca da nossa LDB, dos parâmetros curriculares nacionais, e aí 2 debates. Um, sobre a formação inicial e continuada do docente, e, ao mesmo tempo, o setor privado querendo qualidade, não qualidade, mas sim quantidade. Então, a gente vem experimentando essas novas transformações, supostas transformações, mas que chega de forma muito, muito pequena, muito pífia, nas áreas mais pobres, nas áreas mais periféricas desse país. Eu até costumo dizer que são ilusões para atender o mercado. Por quê? Porque você tem os barões da educação nesse país hoje. Se fala o tempo inteiro de privatização do ensino, o tempo inteiro. Está lá Aristóteles, lá na política, lá antes de Cristo, dizendo, ora, é preciso criarmos um Estado, e o Estado precisa dar conta da educação dos meninos, da educação dos jovens, né? Lá muito antes de Cristo. Por quê? Porque ele vai dizer que se eu tenho muito dinheiro, eu não tenho interesse de educar o filho do campesino, o filho do servo, do trabalhador comum. Ok. Os interesses privados que estão aí, e o senso comum midiático aparece, pelo menos aqui, eu não sei aí que tipo de debate ocorre, como está a sociedade aí, mas aqui eu vejo filho de trabalhador defendendo a privatização da saúde. É uma coisa assustadora. O que falta? Onde é que nós erramos enquanto professores? Onde é que a escola erra? Como se dá um terceiro ponto aqui do trabalho docente? Como ocorre a organização do trabalho docente? Primeiro, professor, pobre coordenador e gestão. O coordenador fica ali, né? Aqui, eu estou falando das pesquisas aqui. O coordenador, muitas vezes, fica ocupado para encher planilhas, saber de frequência, dos horários da escola, se não chocou, tem esse controle de atestados e etc. A coordenação nesse país, em parte dele, pelo menos, onde conheço, é bastante complexa. Né? Por quê? Porque não fomos educados o suficiente para entender qual é o papel, de fato, do coordenador, que é uma espécie de mediador didático-pedagógico, que é o sujeito que está ali para acompanhar a gente nos avanços, nas nossas dificuldades. E aí vem, como eu coloquei essa tríade, né, na organização do trabalho docente, professor, ele tem tempo, a formação continuada. Ora, se estão cortando o PIBID, se estão cortando minhas bolsas de projetos de pesquisa, imagina fazer formação continuada. Há um ataque maciço desse último governo aos funcionários públicos, municipal, estadual, federal, nas várias instâncias. Por que há isso? E até que ponto nós podemos resistir? Até que ponto isso? Qual é o diálogo que nós temos feito com a sociedade? Uma outra coisa, hein, é colocar para vocês aqui, é uma coisa pessoal.
Há um encantamento de alguns colegas com o ensino superior, né? De que você é professor da universidade pública, então você é uma espécie de príncipe, né? E eu não vejo assim. Quando eu recebi de presente uma bandeira do MST local, não é? Eu fico muito feliz em saber que os movimentos vão até a minha sala, os movimentos sociais, os movimentos de luta, vão até a minha sala para dialogar questões voltadas para a educação pública, para a educação popular, para a educação nos assentamentos. Quando vai o pessoal, não só do MST, mas da Igreja Católica, da CPT, né? As feministas, as mulheres, vão para fazer um diálogo sobre. Porque eu acho que o que falta na escola nós temos tudo na escola, mas nós precisamos aprender a partilhar essas coisas, a ouvir, fazer escuta. O Marx, quando fala de emancipação na questão judaica, ele diz: como é que eu posso pensar em emancipação se eu não sou emancipado? Então não adianta nada. A professora Elizabeth e os outros professores que estão nos ouvindo aqui, professores queridos, né, certamente, não adianta nada a gente pensar na reformulação de um projeto político-pedagógico, nem sei se estamos usando mais esse termo, né, com tantas mudanças, né? Eu não sei se adianta os coordenadores chamarem os professores sem um diálogo prévio sobre o que é a escola, sobre qual é a visão de mundo dos sujeitos, qual é a visão de mundo dos sujeitos, que visão de sociedade se tem, que visão de sociedade, né? Os nossos preconceitos, o próprio. Nós tivemos também o Michael Jackson aqui. O Machado de Assis não era branco, andava abaixo das marquises no Rio de Janeiro, falam as mais línguas nos bastidores do campo intelectual, que era para não aparecer a corzinha, né? Aliás, eu tomei um susto, eu não sabia desse termo. Recente eu ouvi o nosso vice-presidente dizendo acho pessoas de cor é uma coisa abominável, uma coisa assustadora em pleno século XXI. Então a gente precisa ter clareza de que lugar eu estou falando. Visão de mundo. Depois, o que é realidade para a gente? O que é a realidade para a gente? Existem várias. A escola consegue entender que recebemos, agora aqui, por exemplo, nós recebemos 100 mil venezuelanos. Eu estou agora na minha mesa de casa a 2 horas e 30 minutos da Venezuela e 1 hora e meia de Guiana Inglesa, né? Então, esse público todo aparece nas nossas escolas. Nós estamos preparados, né? A escola consegue suscitar o debate, a escola consegue inserir em seu cotidiano essas questões, né? Aí vai, falei de visão de mundo, realidade, para entender. A criança, o Bernard Charlot, francês, mora no Brasil, ele diz os 5 primeiros anos de vida da criança, a criança pobre, brigando para comer, lutando para comer. É diferente da criança da classe média. É diferente da criança da classe média. Está brigando, sabe o quê? Para saber onde vai passar as férias, qual país, que vinho vai tomar no final de semana. Você entende? Então, a gente precisa fazer uma espécie de mapeamento, de levantamento topográfico desses espaços escolares. É fundamental. E o bom de tudo é que eu consegui, né, ainda que os alunos digam, um ou outro brinca comigo, chama de boy, diz assim, não, o professor veio da burguesia. Lê do engano, nunca vim de classe média, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário mesmo. Eles não conhecem as dificuldades para o filho de um operário, trabalhador, chegar e fazer mestrado, doutorado, ter a oportunidade de morar fora do país e etc. Né? Não é fácil, tá bom? Realidade, o que é? Depois disso, a gente pensa na transformação. Que tipo de homem quer? A Europa fez isso, a França fez isso. Se a gente pega a Revolução Francesa, se a gente pega ali
a Primavera dos Povos, né? Um movimento grande de meados do século XIX, e junto a isso você vai tendo a construção de uma escola laica, um debate sobre qual o sentido da escola, de uma escola única, de uma escola que o Estado precisa garantir. As crianças em Paris, elas saem de casa, no sol não surgiu, e voltam à noite para casa. Você tem um ensino integral, parte das crianças de Paris. Aqui no Brasil, nem pensar isso. Você tem projetos, você tem possibilidades. Ok. Então, a organização do trabalho docente, professor, coordenação, a gestão, ela é democrática, ela é participativa. Que diálogo tem professor, coordenador, né, e a gestão da escola? É preciso a gente pensar nessas três coisas. Articulação. Como se dá essa articulação? Tá bom? E uma outra ideia forte, ideia-força que eu trago na fala, é a necessidade de repensar o modelo de escola. A necessidade de repensar o formato de escola que temos aí. Não adianta a gente, professor, ir para a sala dos professores, eu até estou na lista, às vezes, né, de dizer que o aluno não quer nada, não tem comprometimento, que eles são desanimados, por isso que a gente fica sem ânimo, porque o modelo de sociedade que nós construímos é outro. É o que o Bauman chama de vida episódica. E o que é a vida episódica? Nós todos, parte de nós, viramos os Michael Jacksons, nós estamos nas redes, nós estamos no Instagram, nós exibimos quando viajamos, nós somos construídos, né, para o mundo da aparência, para o mundo do consumo, para uma sociedade de consumo, e é preciso a escola entender que o cérebro das crianças não são mais os cérebros do passado. Eles têm outras engrenagens, outras formas de aprenderem que as gerações anteriores não tinham. A aprendizagem, portanto, se dá de outra forma. Se dá de uma outra forma. O Antônio Nova vai dizer que é importante trabalhar com projetos, né? Projetos na perspectiva da interdisciplinaridade, na perspectiva do mapeamento de tudo que está no espaço, que está posto na sociedade contemporânea. Porque as crianças, elas mexem bem nas tecnologias, porque elas são capazes de fazer reflexões que no passado nós não fomos educados para isso, porque o formato era outro, era o que o Foucault chama no Vigiar e Punir de corpos dóceis, de uma docilização dos sujeitos. Portanto, havia um pequeno espaço de intervenção do próprio sujeito, porque você estava ali. Imagina alguém falar de feminismo em 1950, era muito raro isso. Imagina alguém falar de racismo no espaço escolar. Eu moro na Amazônia brasileira há mais de 2 décadas, e o tema aqui forte é a discussão da preservação da grande floresta, né, do meio ambiente, e etc. Nós não tínhamos esse debate no passado. E esse debate aparece nos últimos 20, 25 anos com uma certa força. A ideia do direito, a conquista das mulheres, de fato, a conquista do divórcio, da separação, né? As leis, né, falam, eu ouço muito, em consciência humana e não fazer comemoração, o diálogo sobre o racismo. É óbvio que é preciso tudo isso. A democracia, diz Locke, não é para atender à vontade de todos, é para atender às especificidades dos sujeitos. Não se constrói democracia sem esse leque de possibilidades. E a escola precisa repensar o sentido da própria escola, o sentido da docência, e o professor precisa se transformar em um organizador do processo de ensino, fazer a escuta, ver o que o sujeito traz. Isso é do Paulo Freire, que iniciou aí em Angicos,
cidade miudinha do estado, né? É dar vida ao sujeito, é dar sentido aos valores da própria cultura, da cultura popular. No século XIX, a Europa criou um conceito de cultura erudita, de cultura burguesa, e excluiu os valores das culturas populares. Parem para pensar nisso. E é a minha cachaça, é esse conjunto, eu falo mais um pouco, né? É esse conjunto de questões que aparece para mim, e eu gosto muito desse desafio, né? Óbvio, né? Que toda hora chegam questões para a gente, como professor, e o tempo inteiro eu fico pensando qual o futuro da escola, né? Porque se a gente não repensar o sentido da escola, eu tenho medo dessa escola no futuro servir apenas para falar de pequenos ofícios. A elite vai acabar, a elite acaba construindo uma nova forma de aprendizagem. E a gente já sabe, Estados Unidos, por exemplo, tem 3 milhões de crianças que não vão às salas de aula. Elas aprendem em casa. Olha só. Aqui, o nosso governo recente, a ministra Damares, né? Ainda que não tenha o perfil de ministra, mas já falou, já suscitou esse debate, tá bom? Ok, tudo isso para falar de escola, e um outro ponto que me parece crucial para o debate de vocês estão fazendo isso, ou vão fazer, que é o que fazer com o projeto político-pedagógico. O que fazer? Eu fui de coordenação aqui do Estado, eu também já trabalhei na coordenação de uma universidade particular famosa no Brasil, que foi a Estácio, e a gente fazia as mudanças nos projetos muito rapidamente. Mas eu sempre me perguntava, cadê a participação da sociedade? Em que momento o aluno fez parte desse projeto? Não é? A gente precisa pensar num projeto pedagógico escolar na perspectiva da transformação, na perspectiva de entendimento de consciência de classe, na perspectiva de entender qual é a missão da escola. Qual é a missão da escola? Ela serve para quê? Não adianta, repetindo, né? Não adianta os coordenadores chamarem reuniões, uma semana para discutir o projeto pedagógico, se você não conseguir colar, se você não conseguir fazer com que o corpo como um todo engendre essa ideia. Precisamos. Por quê? Porque os projetos, muitas vezes, em alguns lugares, eles servem apenas para atender cobranças das secretarias, cobranças do próprio Estado, né? E, às vezes, irrita o professor, às vezes irrita a gente mesmo, uma grande cobrança, e você acaba perdendo o desejo de fazer parte desse debate, né? Com quem dialoga a escola? Como foi produzido esse documento? Qual o sentido da avaliação que aparece? Eu já vi alguns projetos pedagógicos que o modelo de avaliação é muito engessado. Não dá para pensar no século XXI em um projeto pedagógico hegemônico, é unilateralizar as coisas. Cada professor é ímpar. Nós perdemos muito tempo nos anos 80, início dos anos 90, com essa dicotomia, né, com essa dualidade entre professor construtivista, professor tradicional. Não existe isso. Você tem professores que têm didáticas, que têm saberes. Óbvio, o Saviani é fantástico na pedagogia histórica social, né? Pedagogia, quando ele fala, e está vivo, produzindo bastante, leiam, quando ele diz o professor, ele, além de ter um conhecimento técnico, ele precisa entender de emancipação, ele precisa entender de transformação. Sem ele compreender isso, fica nessa visão tradicional que a gente sabe, que é formar o sujeito para o mercado de trabalho. Detalhe, que mercado de trabalho é esse? A escola está conseguindo formar
a escola, a universidade, formar os sujeitos para irem para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa fazer esse diálogo, né? E aí não podemos nos furtar do debate que o Boaventura faz sobre interculturalidade, o debate da interculturalidade, que essa não é apenas pensar na inter-relação entre sujeitos diferentes ali. Isso é o que os americanos e europeus fizeram. Eu prefiro o conceito de interculturalidade de alguns intelectuais do Equador, que diz que a interculturalidade é mais que isso, é o aspecto político. Não basta só você falar que não é racista, né? Não basta só você dizer que é misógino, sexista, sei lá o quê, né? Você precisa exercer esse em seu cotidiano. Isso é a praxis freiriana, isso é a emancipação, isso é a transformação. Tá certo? A gente precisa ter clareza disso. E a escola fez isso? Não, historicamente não. Então, como é que nós fomos formados ao longo da história? Com qual base? Isso me deu muito trabalho para poder para compreender tudo, né? E o que eu gosto dos autores que trabalham, como Miguel Arroyo, o Saviani, o Boaventura, o Miguel Arroyo, por exemplo, ele diz a escola unifica todos como violentos, como que todos fôssemos iguais, né? Violentos, lentos e disciplinados entre tantos sujeitos que estão ali, no Miguel Arroyo, no livro Imagens Quebradas. Aliás, o termo imagem quebrada que ele usa, ele já está se referindo a quê? Está dizendo que a escola que nós conhecemos, essa relação que tínhamos entre docente, professor e discente, aluno, no caso, ela ruiu. Há uma fissão, e a gente precisa repensar o espaço escolar. E nesse momento de tensão política, de tensão social, é importantíssimo a gente repensar o papel da docência, repensar o papel do trabalho docente. E isso tudo está dentro do projeto pedagógico da escola. Às vezes eu vou em escolas, e é interessante isso, eu vou bastante, né? Pelas vicinais, eu não sei qual é o termo que vocês usam aí, talvez comunidades pequenas aqui, a gente vai muito pela floresta, encontrando vicinais com escolas, e umas até que têm o projeto pedagógico, mas você abre o projeto pedagógico e é bem engessado. Você abre o projeto pedagógico e fala muito de crítica, mas que crítica é essa que está ali? Como é que é possível trabalhar na perspectiva freiriana se não existe a infraestrutura mínima, se não há formação continuada, se não há encontros pedagógicos para definir isso com clareza? Aí entra uma outra questão, o currículo escolar. O currículo, é preciso uma ruptura com esse burocratismo, com os currículos conteudistas. Tá bom? Acho que estou passando do tempo, só mais um minuto. Só para finalizar aqui, 3 questões importantes do projeto pedagógico da escola, do projeto político pedagógico. Primeira questão, a missão da escola. A segunda, a caracterização da escola e os planos de ação da escola. Qual é a missão da escola? Quem são eles? Quem são os sujeitos? Quais os conteúdos mais importantes? Qual o diálogo que se faz? Por exemplo, aí vocês têm uma marca muito grande da catolicidade. Aqui é o contrário. Aí vocês têm uma marca muito grande do diálogo com os sujeitos que moram no litoral, nas praias e etc. Aqui são nas florestas, né? Então, a gente precisa saber formar em que sentido, para quê. Outra questão, a caracterização da escola. Todo PPC tem um mapa, coloca a região, coisas e tal. Mas não é só isso. Isso não é suficiente. E aí, quando eu vejo isso, eu digo, mas esses dados a senhora tem? Dados como evasão, as reprovações, esse monte de coisas. Eu tenho, mas não está dentro da proposta pedagógica.
E é preciso ver a proposta pedagógica como uma proposta em movimento, né? E não um projeto estático e tal. Caracterização da escola é fundamental, né? E o terceiro, os planos de ação para compreender o contexto escolar, para compreender a comunidade. A gente precisa ter clareza, eu já falei essa palavra aqui, de fazer um inventário dos elementos socioeconômicos, os valores da tradição. Os alunos, eu fiz uma pesquisa agora como coordenador aqui do curso, que sou de educação, foi pelo sistema, né, por e-mails e etc. Eu estou falando de alunos universitários, dos povos do campo e tal. E são 163 alunos ativos no curso, e eu perguntei quantos tinham computador, e eu fiquei surpreso, né? Mais de 70% não tem computador, não tem um notebook. E poucos conseguiram acompanhar as aulas nesse sistema que a gente chama de ERE, ensino remoto emergencial, que já vai fazer um ano. E eu vejo que os sujeitos mais vulneráveis, que os sujeitos mais pobres, os filhos dos campesinos e trabalhadores são os mais sacrificados. O Estado brasileiro não está preocupado com essa equidade. Como recuperar isso? Ninguém nem fala porque se naturaliza que o menino do campo não precisa ir à universidade, que naturaliza que não é importante as bolsas para atender esses sujeitos, e por aí vai. Né? Quem é esse plano de ação que envolve o docente, que envolve a gestão? Há uma gestão participativa? Quem é esse docente? Qual é a formação nossa? Que licenciatura nós fizemos? Né? Aí vem a questão, de novo, da interculturalidade. Na verdade, se você pega a ideia de interculturalidade, é um movimento contra a resposta às hegemonias do espaço escolar. O agro não é pop nem é Globo, como dizem. O agro é morte por aqui. Quando fui à Unipampa outro dia, lá no sul do país, companheiros, fui fazer uma fala, e colegas estavam, professores da universidade, lá em Bagé, pertinho do Uruguai já, estavam reclamando que muitos trabalhadores morrendo porque usam muito agrotóxico. Quem está fazendo esse debate? Muito pelo contrário, o país libera o uso maciçamente de agrotóxicos, e a gente precisa parar, porque a nossa proposta de escola, de educação, é uma proposta contra-hegemônica, é uma proposta que respeita o negro, o pobre, é uma proposta que fala de agroecologia, que fala de preservação ambiental, das culturas históricas. Tudo isso precisa ser dialogado na escola. Eu tenho bastante coisa ainda, mas eu acho que eu vou encerrar, porque já está passando do prazo, e eu preciso ouvir também, né? Ouvir vocês. Ainda tem uma ou duas questões essenciais que eu colocaria, que ficou implícito na minha fala, que é a tarefa política da escola. Mas aí eu encerro aqui, posso fazer considerações depois. Eu fiz um roteirinho, um roteiro básico a tarde toda, pensando no que poderia ser o nosso encontro, porque a professora Elizabeth conversou comigo, fez algumas sugestões, e eu queria atender esse bloco sugerido de questões. Tá bom? Obrigado, e é um prazer ter alguém para ouvir a gente. Parabéns, Sérgio, né, pelos pontos levantados. A gente percebe que não é um conteúdo que a gente desconhece, mas que quando ele é trazido, né, faz com que a gente perceba a grande seriedade de que é o nosso trabalho, né? E dentro desses pontos que você levantou como questões que são desafiadoras, né, para a prática do professor hoje, você colocou a questão de que a gente precisa, o contexto exige que a gente domine essas ferramentas tecnológicas,
né? Aí, eu coloquei duas questões aqui. Como é que você vê, Sérgio, essa questão? Porque vem as cobranças, vem a necessidade de se dominar essa ferramenta tecnológica, mas a gente vê que muitos professores e a própria escola, por exemplo, ela não tem essas condições materiais para isso, né? E vem a questão financeira das famílias. Então, de repente, de uma hora para outra, o professor teve que aprender a dominar isso tudo, né, para poder aplicar essas atividades remotas. Como é que você vê isso? A escola tendo que desenvolver de uma hora para outra tudo assim de forma tão ligeira, de forma tão sem pensar, de forma tão rápida. Como é que você vê isso? E a outra questão, qual é a saída que você vê para esse impasse? Porque a gente sabe que a gente não atinge a todos os alunos, e a gente não queria isso. Claro que a gente quer uma escola inclusiva, uma escola que atenda as pessoas, né, ao seu maior número de pessoas, uma escola que atenda a todos. Então, esse trabalho acaba excluindo aquela clientela que já é massacrada, que já é marcada por tantas privações na vida. Então, como é que você vê? Qual é a saída para esse impasse? Porque a gente sabe que mesmo depois da pandemia, pós-pandemia, a gente vai precisar se ajustar, se adequar a essa realidade. A pandemia veio mostrar o grande atraso que estavam a saúde e a educação do país, principalmente a educação. Aí eu pergunto para você, qual é a saída, na sua opinião, para que a gente possa adiantar esse processo, para que a escola não fique tão atrás como ela ainda se encontra? Pode, tá ouvindo? Olá, posso falar? Tá ouvindo, professora? Sim? Eu as duas questões, Ok. Sim, e anotei. certo. Anotei. A primeira questão, posso responder? Tentar responder? Pode, Como com você vê, certeza. a própria professora já dá indícios de resposta na própria questão. Né? Fomos pegos de surpresa. Acho que era 13 de março, eu estava na minha universidade, aqui perto de casa, com o reitor, que é da área médica, e ele acabara de chegar de Brasília e disse, olha, é um vírus, né, uma pandemia, e vai chegar rapidamente aqui. Aí eu ainda pedi uma semana, né, para seguir com a aula, já que eu coordeno o curso, mas 2 dias depois já não deu mais para segurar, porque virou como é que eu diria, uma insegurança muito grande. Quem é que ia garantir aulas para alunos na universidade? Pois bem, suspendemos, e aí começamos um diálogo ao longo do ano, acho que nas universidades e nas escolas, em torno do que fazer. Aí se pensou em 2 meses, 3 meses, e isso que já vem quase 10, e já chega um ano. Como é que eu vejo essas questões? Eu acho que a própria professora Elizabeth põe na sua questão um pouco da resposta, que são as vísceras do sistema que nós temos. Historicamente, se você observar, né, as nossas escolas, as nossas escolas como um todo, elas nunca, elas não apresentam com clareza um projeto. Por quê? Porque o professor pensa em fazer algo, mas não tem as condições estruturais, não tem a infraestrutura, não tem a presença da família, muitas vezes, na escola, por questões históricas, questões morais, políticas e etc, etc. E, de repente, eu mesmo, quando comecei, as primeiras aulas, eu tive que adequar coisas em casa, expor coisas aqui, comprar uma série de lâmpadas, aprender a mexer com Meet, e fui aprendendo. Né? Nas primeiras aulas caíam, e aí eu vi também, eu tenho alunos macuxis, de da etnia, Ingaricó, meninos que não falam bem a língua portuguesa, os alunos do campo não têm acesso às tecnologias, às vezes nem energia, né? E aí, como é que eu vejo? Acho que foi o momento, e isso que eu estou fazendo aqui com vocês, não deixa de ser
um partilhar angústias e, ao mesmo tempo, esperançar. Ao mesmo tempo, falar de esperanças. As vísceras do sistema capitalista estão aí. As vísceras das desigualdades aparecem com clareza. A gente conseguiu ver que mais de 100 milhões de pessoas precisam do auxílio emergencial, que pouca gente nesse país tem piscina, que pouca gente estuda em colégio particular, e não é só aqui, é em nível nacional, em nível Brasil. Né? E o que fazer? Eu acho que só o fato da gente estar aqui à noite, no horário que poderíamos estar fazendo outra coisa, a gente está partilhando. Eu acredito muito nesse partilhar para construir novas células, para desconstruir, desnaturalizar a miséria. Nem sempre eu tive pão para comer, né? Não, nem sempre. Entende? A escola precisa falar da sua gente. A universidade precisa sair do pedestal. O Boaventura, na gramática do tempo, é fantástico quando diz: não podemos perder o desejo da luta, que é o que querem. A destruição do estado de bem-estar social. O Estado neoliberal começa a pregar que todos nós somos iguais, que é mimimi, racismo, que as feministas não sabem o que dizem. No fundo, o que está em jogo é todo um sistema burguês, é todo um sistema capitalista, é todo um sistema liberal que está aí posto para a gente. E consegue, né? E consegue o apoio e tal. Qual é a saída, né? A professora coloca, só mais um minuto, qual é a saída? Eu acho que é resistir para existir. Eu acredito muito nessa persistência, nesse trabalho coletivo que a gente faz, nesse trabalho de a luta, a democracia você não pode silenciar a democracia, você não pode fechar os olhos, fecha um e fica o outro aberto, porque o neofascismo apareceu, professores. Nós estamos diante, eu nunca pensei em ver as pessoas irem para a rua brigar contra conquistas. É uma coisa assustadora. Leiam sobre isso. Né? Então, nós vemos, eu acho que a saída não tem resposta clara para isso, né? Mas a saída é o diálogo, é cobrar do Estado, é saber que tipo de sociedade a gente quer. E nós temos, a pergunta é ótima, professora, nós temos essa obrigação de formar as futuras gerações. Eu tenho me preocupado muito com meus alunos, tenho me preocupado muito. Eles não sabem ouvir não do professor Sérgio, eles precisam do celular o tempo inteiro, eles precisam falar inglês, eles precisam ter a namorada, eles precisam ter o músculo bonito, e falta uma coisa, que é o olhar político. Né? Resistir para insistir, alguém colocou aí. Eles precisam ter esse entendimento. Além de Anitta, de Pablo e etc. O que essa geração vai deixar? Que o menino Bauman chama de mundo líquido, né? De sociedade líquida. O que tem aí? Então, acho que a saída... Eu acredito muito, e aprendi isso com o Saviani, eu acredito muito, e o próprio Paulo Freire nos ensina isso, pensar na transformação a partir da escola. Acho que é isso, não tem outra. Eu não vou falar do que o Zizek fala, de mexer nas estruturas de fato da burguesia, porque não é esse o momento, infelizmente, não é esse. É uma saída interessante, mas não é isso que está posto agora. Os movimentos de luta estão todos muito próximos do Estado, dialogando com o Estado, é o que a gente vê mundo afora. Tá bom? Então, era isso, professora. Não sei se atende, mas são mais provocações a partir das suas. Com certeza. São provocações mesmo. A gente vai sair daqui tudo muito mexido, né? Eu queria perguntar a Pedro se tem alguma pergunta aí do pessoal, dos professores, de alguém que está assistindo. Eu tenho uma outra pergunta, Sérgio. Se não aparecer nenhum, eu vou fazer uma segunda. Acho que ele não colocou não aí, né? A outra questão, Sérgio, que eu coloquei aqui, é com relação à educação inclusiva,
certo? Dentro dessa temática da inclusão, quem mais se destaca em termos de Brasil é Teresa Mantoan, né? Ela já escreveu muito, escreve, defende, luta mesmo pela causa, é uma teórica mesmo conhecida nacionalmente. Então, ela defende que a educação inclusiva, ela precisa atender a todas as pessoas, não é só o aluno que tem a deficiência, mas para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias, por exemplo, o índio, o aluno da EJA, o aluno do campo, para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo, enfim, ela coloca a educação inclusiva como realmente deve ser, no seu sentido mais amplo, né? E aí eu vi que você trabalha com a educação do campo, e aí me veio aquela curiosidade, como é que você percebe essa questão da inclusão no estado de Roraima? E você está nessa área, né, trabalhando com essas pessoas, e como é que você vê essa questão, né? É uma política de educação para isso na própria universidade? Existem as condições para que vocês possam fazer esse trabalho? Como é que vem sendo esse trabalho? E que dificuldades maiores, né, você tem enfrentado nesse trabalho com os alunos do campo? Ok, eu, a Mantoan fez uma fala esses dias para colegas meus aqui, mas eu não participei, eu estava ocupado, né? Quando fala de inclusão, eu trabalho e o pessoal tem me cobrado bastante. Tem uma professora colega do mestrado que especificamente trabalha com a educação especial, não sei se tem outro termo mais atual, mas eu não sou a referência nessa área. Mas eu posso dizer o seguinte, nós temos pessoas, professora, nós temos pessoas na universidade trabalhando essa temática. É importante a universidade como um todo, o Estado brasileiro, incorporar isso como política de Estado. Não é suficiente inserir esses sujeitos. E aí, só um exemplo bem rápido, né? Outro dia, antes da pandemia, foi o ano passado, né? Essas coisas me tocam bastante. Chegou um bolsista, não para a minha sala, mas para a sala da coordenação, onde eu que sou o coordenador. Ainda que esteja gravando, mas vou dizer que eu sei que alguém da universidade não queria esse bolsista, porque um varapau de quase 2 metros, da geografia, um rapaz simpático, mas eu vi que ele era extremamente acelerado. E aí eu percebi automaticamente que era autista e tal. E eu já vi que tinha professores que não queriam o menino em outros departamentos e tal. Aí eu disse, olha, você vai ficar aqui comigo. Vai ficar aqui comigo, não tem problema, você vai aprender devagar. E era um menino bolsista, e eu pedi para ele fazer uma pesquisa, eu lembro muito bem, foi um pouco antes da pandemia, no finalzinho de 2019, sobre o conflito entre Brasil e o presidente, com essa coisa do Maduro, esse conflito que tem aqui na fronteira muito forte, né? Aí eu digo, você vai fazer uma pesquisa para mim, tudo que tiver em jornal, se tem TCC, tese, nessa área aqui na nossa fronteira, porque eu vou querer esse documento depois. Olha como foi que ele fez, professora. É um menino bem inteligente. Qual é a lógica para a gente, supostamente normal? Esse normal é tudo relativo, né? Eu coloco lá no Google inclusão e baixo o material todo e ponho num arquivo. Sabe como foi que ele fez? Ele baixava um tema, aí salvava e mandava para o e-mail dele. Pegava outro artigo, mandava para o e-mail. Quando eu pensei que não, aí quando deu meio-dia, isso era 8h30 da manhã, quando deu meio-dia, eu disse, Francisco, o nome do menino, Francisco. Francisco, e aí, o material que eu pedi? Tá aqui, professor. Eu digo, mas aonde? Me mostra a pasta. E eu com muito cuidado, né, porque eu acabei tendo que ver como que o autista se vê diante de questões e etc, etc. Aí ele disse, não, professor, eu salvei um a um e fui mandando para o meu e-mail. Eu digo, mas e quando eu precisar? Você vai abrir os e-mails? Eu abro. Ou seja, o autista tem uma lógica própria. O Down tem uma lógica própria. O indígena que chega para mim tem uma lógica própria de aprender.
e cada sujeito, por isso que eu critico esse modelo unilateralizado das escolas, esse modelo tradicional da escola, e a BNCC é isso, é um modelo tradicional que está ali, ali não tem inclusão, né? Ali tem exclusão, quem não aprendeu que fica para lá. Então, acho que é importante a pergunta, né? É fundamental para poder a gente refletir que tipo de inclusão nós estamos falando. Aí, detalhe, outro dia, chego na sala, na coordenação, e o Francisco dizendo bem alto na frente dos outros bolsistas, dizendo, olha, eu não sei de nada, eu sou doente, eu sou autista. Eu digo, olha, nunca mais repita isso aqui. Você entrou na universidade igual os outros, você é aluno da licenciatura, vai ficar aqui comigo. Por favor, não diga que você é inferior ou é menor que os outros. Não faça isso. E aí eu senti um certo encantamento do menino pelo professor Sérgio como que eu fosse pai dele, alguém que deve ter 20 anos, 21 anos e etc. Então, eu acho que tem coisas simples que nós podemos fazer no espaço escolar. Tem coisas muito sutis que a gente pode fazer na universidade, para romper com a arrogância, para romper com a ideia de que a universidade é um lugar, é como que fosse uma ilha fora da sociedade. E eu acredito muito no Boaventura, né? Que já teve por aqui, inclusive. Acredito muito nessa escola inclusiva de fato. E ela só vai ser inclusiva quando o Estado, de fato, construir e edificar políticas que insiram as feministas, as mulheres, os indígenas, os povos das águas, os ribeirinhos, os quilombolas como um todo. E principalmente o filho do pobre. A escola exclui o filho do pobre, a gente sabe disso. Porque eu cheguei e consegui isso aqui. É uma minoria no sistema capitalista. E eu nego a dizer que faço parte de alguém que veio da pobreza e chegou na docência no estágio, num dos estágios avançados e etc, etc. Eu não gosto dessa ideia, né, de que o capitalismo prega, que todos nós podemos conseguir. Não é bem assim. Há um trabalho muito grande. Tá bom, professora? Então, a ideia da inclusão é essa. E eu brigo aqui na universidade. Por que o nosso presidente quer tirar a autonomia das universidades? Porque nós decidimos tudo, o dinheiro vem para a universidade. Quanto mais a gente produz, mais a universidade recebe, né, uma quantia significativa, e ele quer tirar essa nossa autonomia, é para poder... eu voto todos os anos pelas cotas na universidade. Nosso vestibular é diferente para a educação, exatamente para incluir esse sujeito. Professor, mas o senhor não está querendo privilégio? Aí eu tenho que explicar. A gente, né, que ninguém faz nada só. A gente acaba criando documentos argumentativos porque vamos fazer um vestibular diferente para os povos do campus, para os povos dos assentamentos na nossa Amazônia. E aqui é espaço para todo mundo na universidade. Nas escolas do campo, quando eu vou... Outro dia eu vi um professor autista, bem novo, e era do município, de uma comunidade longe daqui de Boa Vista. E aí eu sugeri para a mãe do menino, até fiz um vídeo assim, para eu analisar o perfil do menino de 8 anos, eu pedi para a mãe do menino entrar em contato com a secretaria, porque o menino era super inquieto, e não era um inquieto que dá para você controlar. Ele tinha os resquícios, talvez eu esteja sendo conservador já, né? Mas de um autista, e eu disse, olha, ele precisa de um professor lá para acompanhar e etc. A gente tem conseguido algumas coisas aqui, inclusive Libras nas escolas, é uma luta nossa, tá bom? Então, ok, acho que é isso. Perguntando alguma coisa, não sei se é professor ou é confirmando, não sei. Diante da pandemia, as escolas públicas aqui adotaram um sistema de aulas remotas. Se a participação dos alunos foi mínima, faz sentido o governo... olha, eu fiz esse debate com o pessoal do FONEC, Fórum Nacional de Educação, o pessoal do campo, né? E eu sou contra as aulas nesse sistema online. E é tanto que eu não estou reprovando, a não ser que o aluno não tenha vindo, não tenha participado de nada. Cada lugar, viu? Eu acho que cada lugar precisa fazer esse diálogo, quais as vantagens, quais as desvantagens, o que é possível. Eu só tenho uma certeza, quem perdeu mais
é o filho do trabalhador, o filho do operário que não tem os recursos adequados, que não tem a mãe acompanhando, Com que não tem certeza, as 4 refeições em casa diariamente, viu, professora? com Acho que é certeza, Ana Célia, e etc. Muitas com questões, certeza. e a gente passaria a noite, mas o Verdade, tempo é Sérgio. curto. E agora a gente aproveita, né, para finalizar a nossa live, agradecer de coração ao professor Sérgio Luiz Lopes e a todos os professores, esses amigos internautas, né, que contribuíram para abrilhantar esse momento ímpar, né, em nossas vidas. Agradeço de coração a todos, uma boa noite e até a próxima live. Well, baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Oh, hold me tight. Ooh, all night long. Well, hey, well, baby, let's write a love song. Well, baby, let's write a love song so good. Make you feel just like a woman should. We can find a groove